Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio e hoje eu estou aqui no segundo episódio do Vozes da Perpétua. Estamos aqui com o meu amigo Matias e com um convidado bem especial. Hoje, pessoal, nós estamos aqui com uma pessoa ilustre aqui da Diocese de Ponta Grossa, Padre Atanagildo, já há 14 anos ordenado e 5 anos vigário judicial da Diocese de Ponta Grossa. Olá, Márcio, olá, Matias. É uma satisfação estar aqui com vocês e justamente, né, Vozes da Perpétua, né, um segundo episódio. De fato, né, faz 14 anos então que eu fui ordenado padre por Dom Sérgio na paróquia Perpétuo Socorro de Irati. E ali no dia 22 de agosto de 2010. Aí trabalhei lá na paróquia Perpétuo Socorro por um tempo, depois fui para a paróquia São Miguel de Irati. Fiquei 5 anos como pároco lá, fui transferido aqui para Ponta Grossa, na paróquia Nossa Senhora do Pilar, ali na Palmeirinha. E depois, né, fiquei 2 anos ali e fui transferido para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Santa Paula. Daí faz 6 anos e meio, mais ou menos, que eu estou ali. E nesse período que eu estou ali na Guadalupe, então eu fui nomeado, né, vigário judicial aqui da diocese. Por quê? Porque nós conseguimos, depois de uma longa caminhada, constituir o nosso tribunal eclesiástico da diocese de Ponta Grossa. Então isso para nós foi uma grande alegria e meu trabalho assim focou-se mais nesse aspecto, né, do tribunal eclesiástico como vigário judicial da diocese. Mais uma vez, seja bem-vindo, padre. Como o senhor mesmo falou, Vozes da Perpétua, mas até quando eu recebi o script da nossa produção, eu fiquei bastante interessado assim nesse judiciário, como que é? Vigário judicial. Vigário judicial. É, Podia falar pra gente o que seria um vigário judicial? Porque, não sei se é só a minha dúvida, mas eu acredito que de bastante gente que está em casa aí, que a gente tem uma visão, sim, do sacerdote como apenas o padre, né? Ele celebra a missa, celebra a novena, daí faz ali uma extrema-unção, mas a igreja católica, ela vai muito além disso, né? Igual o padre comentou ali, tribunal, a gente fica assim, eu fiquei até bastante interessante, assim, bastante interessado de saber. Podia falar pra gente o que seria um vigário judicial? Na nossa igreja, então, nós temos cada diocese, o sucessor dos apóstolos, que é o bispo diocesano. Para nós, hoje, Dom Bruno. E o bispo, ele tem os 3 poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ele concentra na sua figura esses 3 poderes. E ele exerce por si ou ele pode delegar esse poder. Então, no caso do Poder Executivo, por exemplo, que é para emanar determinados decretos, fazer atos administrativos, ele vai delegar isso para o vigário geral, para auxiliá-lo também. Por exemplo, precisa fazer a nomeação de ministros extraordinários da comunhão e da esperança lá na paróquia. E o bispo está viajando, né, está lá numa das suas reuniões em Brasília, por exemplo. E daí então o padre Claudemir faz essa solicitação e o bispo não está para assinar aquela autorização de ministros extraordinários. Então, quem pode fazer isso seria o nosso padre Jaime, que é o vigário geral, já que ele tem esse poder executivo também dado pelo bispo diocesano. No caso do poder legislativo, ele não pode, né, dar a outro. Então, as leis que são estabelecidas em uma diocese em sintonia com o Código de Direito Canônico, então é somente o bispo que pode fazer. E o poder judiciário, ele pode exercer por si, ou ele pode então delegar também, facultar a outro sacerdote ou outros sacerdotes para que exerçam o poder judiciário dentro da diocese naquilo que o bispo não avocar para si, né, não chamar para si Sim, sim. aquele processo ou aquele determinado ato judiciário. E assim, esse trabalho judiciário, ele se dá justamente num tribunal eclesiástico. Porque nós, na Igreja Católica, como toda a sociedade, é composta por relações. E onde há relações, onde há sociedade,
está o direito. Então, a Igreja Católica ela tem um código de direito também, com suas normas, sua legislação. Ademais, além do próprio Código de Direito Canônico, há também outras legislações que a gente chama extracodiciais. Por exemplo, o direito litúrgico. Por que na missa tem que se usar o vinho, tem que se usar a hóstia, o pão ázimo, no caso? Por que tem que ser aquela sequência? Tudo isso é determinado pelo direito litúrgico. Então, assim, como sociedade, nós temos também leis que regem as nossas relações, os nossos atos e garantem nossos direitos e também nossos deveres. Entendi. Bem interessante, né? Perfeito. É interessante porque nem todos sabem, né? A maior parte, que nem o Márcio falou, a maior parte do pessoal não tem essa noção do que é o direito canônico, né? E então isso a gente quis trazer o padre aqui nesse segundo episódio para ter uma explicação, também levar o conhecimento para essas outras pessoas que não têm essa visão. Mas partindo, né, para um lado mais matrimonial, vou fazer uma pergunta referente à anulação e à declaração de nulidade. Bom, então, como eu dizia, o vigário judicial, então o poder judiciário da diocese, ele se dá num tribunal eclesiástico. E assim, o tribunal eclesiástico ele é posto para trabalhar justamente com essa parte jurídica da Igreja Católica. E no caso das demandas que são apresentadas em um tribunal eclesiástico, entre essas demandas há justamente a parte do direito matrimonial, que contém em si também a questão dos processos de declaração de nulidade matrimonial. E aí, o que você perguntou é extremamente interessante, porque essa diferenciação de anular e declarar nulo é uma diferença fundamental. As pessoas, claro, no senso comum, elas não têm assim essa diferenciação disso, mas a Igreja Católica, ela não anula um casamento. Não anula um casamento. O que ela faz mediante um processo extremamente sério é verificar se o ato deste casamento, o seu consentimento, ele foi realizado de maneira válida. E se ele foi realizado de maneira inválida, ou seja, ele é nulo. Então, é feito um processo justamente para verificar se aquele casamento foi realizado de maneira válida ou não. E se ele foi inválido, então ele é declarado nulo mediante uma sentença, depois de feito um processo bastante sério. Então, se busca justamente o processo de declaração de nulidade matrimonial. E isso é para casos, situações em que as pessoas verificam assim e percebem depois, geralmente de uma separação, e tendo em vista, na maioria das vezes, não todas, regularizar uma segunda união, por exemplo, mas ela não pode, porque tem um impedimento de vínculo anterior. Então, o que ela faz? Ela vai procurar o tribunal, primeiro ela conversa com o seu pároco, né? E o pároco vai dizer, olha, tem indícios de uma possível nulidade, então procura o tribunal. E daí no tribunal nós avaliamos, verificamos, e a pessoa então, a partir de nós reconhecermos de fato indícios de uma possível nulidade, essa pessoa apresenta uma petição inicial, né, o chamado libelo inicial, para começar um processo de declaração de nulidade matrimonial. E daí então é feito mediante provas, geralmente testemunhais ou documentais, que se verifica se esse casamento foi válido ou não. E daí, neste caso, como todo processo, assim também no campo civil, há uma parte que defende o vínculo, é chamado defensor do vínculo, como um promotor, por exemplo. Ele vai pegar todos os autos do processo e ele vai analisar se tem algo que favoreça justamente o vínculo. Então, ele vai estar posto ali, e daí, geralmente, ele dá o seu parecer e encaminha, então, para os juízes. E cada processo desse é realizado por um turno judicante, não é apenas um padre ou somente um juiz que estabelece ali. É feita uma sessão de votação para cada processo, para cada situação. Então, 3 juízes que se reúnem, um deles é o presidente, que depois colhe esses votos e emite a sentença daí e a declaração de nulidade, a certidão. No caso, há situações em que o casamento não é declarado nulo.
Por quê? Porque se chega ao final do processo, não se provou que, de fato, houve a nulidade naquele ato. Então vem uma declaração pela validade desse matrimônio. Então é um caminho que a gente faz. Hoje, no nosso tribunal, evidentemente, a maior, praticamente 100% da demanda que existe é justamente com os processos de declaração de nulidade matrimonial. Existe, sim, padre, algum critério assim que gera mais a nulidade assim, no casamento? Que é Olha, mais comum, assim? a gente poderia a gente poderia pensar, né, que há muita eh, imaturidade por parte daqueles que estão buscando o matrimônio. É assim, é difícil muitas vezes nós assumirmos isso, Uhum. né? Contar assim que nossa sociedade como um todo, na verdade, tem apresentado assim, né, um retardo, digamos assim, num amadurecimento, e isso se fala um amadurecimento humano. Então, boa parte das declarações de nulidade matrimonial, eles saem por um dos capítulos que está no nosso código, que é a grave falta de discrição de juízo a respeito das obrigações e direitos do matrimônio, que se deve dar e receber. As pessoas, elas casam e não todas, né, uma parcela, evidentemente, casam, mas sem saber se elas possuem, de fato, essa discrição de juízo para saber se elas são capazes de viver aquilo que o matrimônio é objetivamente, não o que eu acho que é o matrimônio, o que o matrimônio é objetivamente. Não se Sim. para pensar sobre isso. E se avaliar se tem essa capacidade para assumir isso de maneira perpétua e exclusiva com aquela pessoa determinada que eu estou me relacionando, pensando justamente nessa perpetuidade. Então, hoje, um dos aspectos é a questão da imaturidade. Daí, claro, tem a questão de simulação, por exemplo, parcial do consentimento, quando a pessoa ela casa, mas ela não assume aquilo que o matrimônio é, deixa uma parte. Por exemplo, a questão da fidelidade conjugal, né? Ela simula o consentimento, porque ela diz assim: eu caso com você, prometo amar-te, respeitar-te, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Ela emite externamente isso, mas internamente, muitas vezes, ela não concorda com aquilo, ela está simulando. E daí, geralmente, também pode se dar um processo em que se é analisado se houve essa simulação parcial. A própria exclusão da prole, isso é muito importante também. Quando alguém vem e diz assim: olha, eu quero casar na igreja, e a pessoa então busca o matrimônio, e aí, como eu disse, isso é muito importante, não é o que eu acho do matrimônio. Hoje existe muito isso, né, essa questão desse subjetivismo, é Uhum. o que eu acho, é o que eu penso. Não, determinadas realidades, elas são objetivas. Certos compromissos que nós assumimos, eles são objetivos, o matrimônio é assim. E duas finalidades ali, que há duas propriedades, é justamente a unidade e a indissolubilidade, e um dos fins do matrimônio, objetivamente falando, é a geração e educação da prole, ou seja, ter filhos, Sim. né? E o fato de que quando a pessoa casa e uma das duas partes, ou as duas, elas tem esse consenso de não ter filhos, o casamento ele pode ser declarado nulo. Por quê? Porque ela recusou uma das finalidades, ela simulou o consentimento. Porque lá na celebração do matrimônio, e mesmo na entrevista pré-matrimonial, que geralmente o pároco faz, se pergunta, né? Se pergunta. E daí na celebração é tão bonito, a gente pergunta para os noivos ali, né? Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? E o que geralmente eles respondem? Sim. Exatamente, né? Respondem sim, mas lá eles já, ó, um ou outro, os dois respondem sim, mas um ou outro dizem não, internamente, eu não quero ter filhos. Então, veja, é uma simulação, ou seja, esse casamento ele não é válido. Então, é interessante assim, porque são diversos pontos que podem ser enquadrados. Por isso que é importante, né, acima de tudo, a questão da análise de caso por caso. E aí a importância dos párocos. Mas, acima de tudo, a importância que eu exalto aqui da pastoral familiar, na preparação para o matrimônio. Até o padre
falou ali na celebração ali que o padre faz aquelas perguntas ali pro casal, né? A gente, quando tá casando, às vezes acaba que passando despercebido, mas quando você tá assistindo um casamento, né? Você prestando atenção ali é como se fosse um contrato mesmo, né? O padre tá realmente perguntando: você vai respeitar a sua esposa na saúde e na doença? Então, essas perguntas aí, ela é, digamos, uma regra para todo o casamento da Igreja Católica? Ela Exa- funciona como um contrato mesmo, né? Exatamente, ela é de fato aquele momento é o central da celebração de um matrimônio. Eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Esse é o núcleo, é o centro, onde a pessoa se dá e recebe o outro. Uhum. E é, de fato, como um contrato, é um pacto, né, que se estabelece ali perante a igreja. Tem uma pessoa que é colocada ali para, de maneira pública, testemunhar que isso está acontecendo, mais duas testemunhas, no mínimo, que estão ali justamente para quê? Para ver realmente houve um contrato. E há uma ata no final da Inclusive celebração. assina ali, né? Exatamente, você faz assinatura, as testemunhas assinam, o padre ou o diácono assina ali também testificando, olha, eles consentiram nisso, um com o outro. E com isso, quando é entre batizados, esse contrato nupcial, ele é elevado à dignidade de sacramento da igreja. E por conta disso, por ser um sacramento da igreja, e isso de maneira natural também, ele goza da propriedade da indissolubilidade. Por quê? Porque o casamento realizado assim, ele é um vínculo perpétuo. Uhum. É um vínculo perpétuo. E por que que ele é perpétuo? Por que que ele é indissolúvel? Porque assim foi pensado pelo Criador. Assim foi confirmado e elevado a sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que se diz, né, depois da troca das alianças ali, né, ninguém separe o que Deus uniu. Justamente isso. E aí que está um pontinho também, a questão da simulação da indissolubilidade matrimonial. Quando o casal vai estabelecer esse contrato e tem uma mentalidade permeada, né, pela questão da nossa própria cultura, dessa fragilidade dos laços, ela pode excluir também a indissolubilidade. E uma das coisas que é uma frase que é dita, às vezes não, evidentemente para o padre, porque senão o padre nem faria o casamento, seria justamente assim, né? Se não der certo, a gente separa. Não é assim que funciona. Justamente por quê? Porque se goza da indissolubilidade do matrimônio. E a unidade, ou seja, eu estou casando com essa pessoa determinada e só com ela, por toda a minha vida. Padre, Sim. e uma questão. Esse processo ele tem um tempo? Tem, assim, pela diocese ou, né, pelo código, tem um tempo para ser dissolvido esse processo de nulidade ou a declaração ali de invalidez, né, desse casamento? Na questão do processo de declaração de nulidade matrimonial, se pede justamente que não se alongue um processo. Ele geralmente ele fica ali em torno de quando se começa o processo de fato, Uhum. quando eu lá no tribunal admito a petição inicial, né, o libelo, então daquele momento ali se estabelecem as citações para as partes, para o defensor do vínculo, tem prazos determinados, né, por exemplo, citação inicial ali para que a pessoa tome conhecimento que o libelo foi admitido, é 15 dias. A pessoa não respondeu em 15 dias, é mandada uma segunda citação. Então, às vezes, essas citações é que tornam um pouquinho mais demorado, mas não é para tanto. Então, fica em torno, mais ou menos ali, 6, 8 meses, bem assim, né? Dilatando o tempo. Porque, às vezes, também o que torna difícil é que a questão de agenda, principalmente das testemunhas. Porque, por exemplo, a questão assim, como eu dei o exemplo ali da simulação por exclusão da prole, o sujeito entra lá e fala assim, olha, quando eu casei, né, estava casando, a minha mulher, na época ela falava, eu não quero ter filhos.
eu não quero ter filhos, eu não vou ter filhos, etc. Né? E não se sabe a razão, muitas vezes, não se julga a razão, mas em todo caso a pessoa ela não quis. Mas mesmo assim o sujeito casou. Foram lá para o padre, na entrevista pré-matrimonial, falaram que estão abertos à vida, querem ter filhos, vão educá-los na fé católica. Depois, lá na celebração, novamente, disse sim, eu vou receber os filhos que Deus me confiar, educando-os, né, no amor, na fé católica. Daí, bem no fim, né, foi dito, ó, ela não queria ter filho. Ela simulou, né, lá naqueles atos. E daí se separaram, né, e o sujeito, então, entrou com um processo. Ele não basta apenas ele dizer que ela falou aquilo. Essa outra parte ela vai ser citada para participar do processo também. E ela pode assumir, a dizer, realmente, eu não quis ter filho, até hoje eu não tenho ainda. E não vou ter. E daí testemunhas também que corroborem aquilo que ele está alegando. Porque senão é muito frágil, qualquer pessoa poderia ir lá e dizer, olha, meu casamento é nulo por causa disso, disso, isso. E outro ponto, né? Cada depoimento é acolhido, né, sob juramento. Então é algo muito sério ali, então, sob o risco de perjúrio, caso a pessoa minta nesses depoimentos. Então a questão das testemunhas, às vezes, fulano mora em tal lugar, né? Esses tempos tinha pessoa que morava lá no Mato Grosso do Sul. Então, distâncias, então a gente tem que mandar uma rogatória para o tribunal de lá, eles têm que citar aquela parte, fazerem a oitiva daquela testemunha e remeterem para nós. E por conta das distâncias, então isso torna, às vezes, o processo mais demorado. Mas no ponto, assim, geralmente 6, 8 meses ali. E hoje, né, tendo aqui a parte, né, como vigário judicial e tendo o tribunal aqui. Então o processo ele finaliza aqui ou ele vai ainda, ele tem passos a ser seguido, vai para Brasília, vai para outras partes ou não? Em 2015, se não me engano, o Papa Francisco ele fez uma reforma na parte processual, né, do Código de Direito Canônico com relação aos processos de declaração de nulidade matrimonial. Ele instituiu o processo breve, que tem que ser resolvido em 45 dias no máximo, e daí, né, há uma série de elementos que configuram um processo determinado como processo breve. E o processo ordinário, né, que é esse contencioso ali entre as duas partes, tem o processo documental, então que também é elaborado quando há falha em alguma parte documental, né, do matrimônio, quando não se pede uma dispensa, enfim. E também o processo chamado ratificado e não consumado, que isso daqui é assim, um assunto bem extenso, então, quem sabe numa outra ocasião a gente entra nesses detalhes. Mas, para nós, antes de termos o nosso tribunal eclesiástico aqui da nossa diocese, o nosso tribunal era um tribunal interdiocesano, que era o Tribunal Eclesiástico de Curitiba, da Arquidiocese de Curitiba. E assim como na justiça civil que nós vemos, há também os tribunais superiores, né? Então, para nós, naquela época, havia a primeira instância, que era o Tribunal Interdiocesano de Curitiba, a segunda instância nossa era Porto Alegre. Então, quando, naquela época, antes de 2015, um processo era concluído na primeira instância, obrigatoriamente, para que a sentença fosse executada, ele tinha que ser confirmado pelo tribunal de segunda instância, ou seja, tinha que mandar todos os autos para Porto Alegre, e daí eles confirmarem a sentença, e daí sim ser declarado nulo o matrimônio. No caso, agora, depois dessa reforma, a sentença ela passa a ser executória, ou seja, ela pode ser posta já depois da primeira instância, e daí o nosso tribunal é um tribunal de primeira instância. Curitiba se tornou nossa segunda instância e o Supremo Tribunal da Rota Romana, que é um tribunal lá da Santa Sé, é a nossa terceira instância. Então, assim, no caso, só vai para a segunda instância quando uma das partes faz uma apelação, não concorda com aquela sentença. Digamos, a pessoa ela diz assim, não, meu casamento foi válido. Eu acredito que foi válido, eu não concordo com essa sentença. Então, e ela fala assim, eu desejo apelar à segunda instância. Daí sim é remetido à segunda instância, que é Curitiba. Não concordou? Pode apelar ainda para Roma. Então, assim, esse que é o caminho, né? Nós temos também 3 instâncias da justiça da nossa igreja. E, né, da organização,
jurídica, judiciária da nossa igreja, nós temos 3 tribunais superiores, né? Esse da Rota Romana, tem também o Tribunal da Assinatura Apostólica, chamado assim, e esse tribunal é aquele que supervisiona a aplicação da justiça em todos os tribunais da igreja no mundo. E também um terceiro tribunal que é chamada Penitenciaria Apostólica, que são temas bem interessantes assim, que também não dá para aprofundar e alongar aqui, senão vai para 8 horas de podcast e ainda falta tempo, né? Mas de fato, né, hoje nós temos a nossa primeira instância. E por que nós sentimos a necessidade de termos o Tribunal Diocesano? Porque a demanda era muito grande. Curitiba, né, o Tribunal Interdiocesano e de Apelação de Curitiba é extremamente competente. Fenomenal, assim, são pessoas que trabalham lá são extremamente competentes. Só que a demanda era muito grande. E daí, como o Tribunal Interdiocesano, ele ficava com a Diocese de Guarapuava, União da Vitória, Ponta Grossa, Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, a eparquia ucraniana, na época era apenas Curitiba, agora é arquieparquia, e também a de Prudentópolis, ou seja, né, quantas dioceses, e cada diocese com seu sem número de paróquias. Só na fila de espera para começar o processo em Curitiba, nós na época, quando 2019, nós tínhamos 750 pessoas. Geralmente eram abertos, por conta da demanda, né, mais ou menos 10 a 15 processos por ano pelo Tribunal Interdiocesano de Curitiba. Imagine, 750 para o último ir, olha, era terrível, né? Então, assim, não, 750... 750. Para ir 10 por ano, 10 por mês? 10 por ano, melhor dizendo? Alguns anos, hein? Cara, 750, 10 por ano, vai 75 anos. Então, assim, quer dizer, claro, muitos desistiam, né, muitos retornavam à União, outros faleciam, mas assim, a demanda era muito grande. Daí o que aconteceu? Nós, então, conversando com Dom Sérgio, constituímos, mas nós tínhamos que fazer o pedido para a assinatura apostólica, para ela dar a anuência, por mais que seja um direito do bispo, ela precisa consentir que haja um tribunal. E existem certas exigências para que o tribunal diocesano seja constituído, e uma delas é justamente oficiais do tribunal que sejam, além da nossa formação. Existe uma formação, sim? Além da nossa formação para o sacerdócio, que já é a filosofia, né, bacharelado ou licenciatura em filosofia e o bacharelado em teologia, então para trabalhar nessa área, nós precisamos também, no mínimo, ter um mestrado em direito canônico. E daí, para que seja aberto o tribunal, precisa ter oficiais. E o último que nós tínhamos na nossa diocese era o padre Francisco Carlos Bach, que foi eleito bispo, né, de Toledo, depois foi para São José dos Pinhais e hoje é arcebispo de Joinville. Depois dele, não houve alguém que se formasse nessa área. Aí, conversando com o Dom Sérgio, comecei a formação. Daí o padre Jorge Chuchene também foi para lá, o padre Wellington, o diácono Claudinei, a irmã Adriana agora também, tem o padre Wagner. Então, foram todos estudar, né, concluíram. Então, nós temos esses oficiais para trabalhar no tribunal. E foi, porque é algo muito sério. Então, por isso, a necessidade da formação. Porque, afinal de contas, não pode ser realizado um processo desse de maneira leviana, assim, superficial. Então, precisa. Daí foi constituído o nosso tribunal aqui. Então, toda aquela demanda nós conseguimos sanar. E hoje nós temos pessoas que procuram, e claro, não é porque chegou ali no tribunal que já começa o processo. Ela vai ter que se submeter a um tempo de espera, mas geralmente não passa de alguns meses, o que antes, né, era questão de anos ou até décadas, né? Então, enfim, isso deu uma celeridade muito grande. Nosso tribunal foi constituído em 2019, né? Então, de lá para cá, a gente poderia colocar uma média assim de pelo menos uns 80, 90 processos por ano que são resolvidos. E claro, se nós tivéssemos mais oficiais, como teremos, se Deus assim permitir, ali vai ter ainda um número maior de causas que vão ser resolvidas no nosso tribunal. E o padre acha que nesse decorrer dos anos vem aumentando o número de processos, assim? Ou é meio que mais pessoas estão pedindo a nulidade? Hoje, e a partir de 2015 ali, se deu assim um pouco de visibilidade para essa área da igreja.
porque não se tinha conhecimento. Daí, quando a imprensa, por exemplo, divulga, quando as formações que são proporcionadas, por exemplo, para a pastoral familiar, elas têm acesso a esse tipo de coisa, é repassado. Então, assim, eu percebo que algumas paróquias que têm uma pastoral familiar bastante atuante, quer dizer, todas as pastorais em paróquias são extremamente atuantes, mas algumas têm alguns trabalhos um pouco mais direcionados e que conhecem bem a comunidade e, às vezes, eles chegam para aquelas situações que nós chamávamos de casos especiais, ou seja, casais de segunda união. Então, a gente da pastoral familiar ia e conversava com essa pessoa e falava, olha, tem a possibilidade, não sei se você sabia, de fazer um processo de declaração de nulidade matrimonial para ver se aquele matrimônio que você realizou e que não deu certo, ele é nulo, daí essas pessoas entram. Então, a partir de 2015, houve, assim, o maior conhecimento das pessoas sobre isso. Então, tem uma busca maior. Tanto que aqui na nossa diocese é a primeira vez que eu me disponibilizei a falar sobre esse tema. Porque antes já havia situações nas quais, né, as pessoas solicitavam, às vezes, entrevistas, né, sobre isso, e a gente não abria tanto. Por quê? Porque quando se desse publicidade, nós sabíamos que a demanda ia ser muito grande. Então, assim, primeiro a gente gostaria de ter resolvido aqueles casos que já há anos estavam esperando na fila, e agora, então, que está, assim, razoavelmente, vamos dizer assim, sem muita espera, então eu decidi justamente pegar e aceitar o convite, né, de falar um pouco sobre isso. Sim, bem... E hoje ainda continua. Ponta Grossa é o tribunal, mas ainda tem Guarapuava, é aqui ou ainda é de direito de Curitiba ainda? Com essa possibilidade que o Papa Francisco fez, né, de constituir outros tribunais eclesiásticos diocesanos, né, incentivou isso, então Guarapuava, por exemplo, constituiu o Tribunal Diocesano, também saiu do Interdiocesano de Curitiba. A segunda instância para eles é também Curitiba, mas os processos podem ser resolvidos ali. Né? Dom Hamilton, né, fez assim um esforço muito grande para constituir o tribunal ali em Guarapuava. Também, né, soube que a Diocese de São José dos Pinhais, se não me engano, também está caminhando justamente para constituir o seu tribunal diocesano, e os outros ainda permanecem em Curitiba. Só que, claro, saindo, por exemplo, somente Guarapuava e Ponta Grossa, abre mais vagas para outros processos daquelas dioceses que pertencem ao Tribunal Interdiocesano. Mas hoje há, sim, um crescimento muito grande dos tribunais diocesanos, não interdiocesanos. Interessante. Assim a gente vê que a informação ajudou, a informação, a mídia ajudou muito, assim, né? Porque a gente via muito casal, assim, às vezes até que um dos cônjuges faleceu, isso daí também torna nulidade, né? Quando um cônjuge falece, daí, na verdade, não existe mais vínculo, né? Então, o casamento não existe mais. Até que a morte nos separa, né? Pois é, por toda a vida. Então, não é caso de nulidade matrimonial. Daí você não precisa entrar... Não. Inclusive, tem pessoas que, às vezes, entram com o processo de declaração de nulidade matrimonial e, durante o processo, por exemplo, um dos cônjuges falece, ou parte demandada lá, né? Então, naquele momento, a pessoa apresenta a certidão de óbito do cônjuge que faleceu, né? E o processo ele é encerrado naquele momento. E ele é encerrado por quê? Justamente porque não existe mais vínculo. O contrato matrimonial ele é perpétuo e indissolúvel, mas por toda a vida. Faleceu, não existe mais, por exemplo, um impedimento de vínculo anterior para a pessoa contrair um matrimônio. Não tem. Então, a questão da viuvez, a morte do cônjuge, não entra na questão da nulidade matrimonial. Porque não existe mais, né, aquele contrato, porque a outra parte já está junto de Deus, não está mais. Sim, exatamente. Outra coisa que a gente até falou ali é a questão, sim, das coisas que podem tornar inválido, né? Daí é uma pergunta que a gente falou aqui. Quando quando um casal jovem ali vai se casar, o que pode tornar inválido esse casamento, além dessa parte de não querer ter filhos? Existe mais outra coisa assim que possa... Há uma série de elementos, porque, como eu disse anteriormente, ninguém é obrigado a casar na igreja. Né? E às vezes as pessoas elas se sentem coagidas a casar na igreja.
às vezes, né, essa coação, ela se dá, por exemplo, por uma pressão social, pressão da família. É, pasmem vocês, mas ainda hoje há situações em que os noivos ou namorados, eles acabam, né? A moça acaba engravidando. E daí, assim, há situações em que a família de um ou de outro, ou de ambos, obriga o casamento. Eles coagem. E assim, pensar, né, uma sociedade como a nossa hoje, que se fala tanto de determinados, né, aspectos, e ainda hoje há a coação. E daí, no caso, uma situação dessa, o matrimônio ele não é válido. Ele pode ser validado posteriormente. Depois, se eles, né, decidem, né, assumir esse compromisso de fato, de maneira livre, sem nenhum tipo de coação, aí esse matrimônio ele é validado. Agora, esse matrimônio, ele faltou algo que é essencial a um ato humano, que é justamente a liberdade. Então, por conta disso, por exemplo, a coação, ela torna nulo o matrimônio. A questão da própria infidelidade matrimonial. Não é o caso da pessoa pegar e depois de 30 anos casado, houve um tropeço e porventura a pessoa veio a cometer um adultério. Uhum. Aquilo de lá não invalida aquilo que foi feito há 30 anos atrás. Né? Tem que ser justamente naquele ato do consentimento ter sido posto que aquela pessoa já tinha a ideia de excluir a fidelidade do matrimônio. E há justamente situações em que as pessoas, por vezes, antes do matrimônio, estão sendo infiéis e depois do matrimônio continuam infiéis. E aqui a infidelidade não é tão somente uma cópula carnal perfeita, por exemplo. Hoje, um dos aspectos que também caracteriza a infidelidade é, por exemplo, você se dar o direito de partilhar determinadas intimidades, né, de si com um terceiro que não é via mesmo mensagens, muitas vezes. Isso caracteriza, é um dos aspectos também, porque certas coisas são exclusivas do casal, não é a outros. Então, assim, também a exclusão da fidelidade, né, o ponto de comunhão de vida e amor. Né? Às vezes o casal ele pega e casa, mas um deles acaba mantendo uma vida como se fosse solteiro. Né? Não se preocupa, não assume as responsabilidades da vida matrimonial, desta comunhão de vida de ser, sim, uma só carne, que o que é ser uma só carne? Não é virar um gêmeo siamês, é justamente você pegar e ter uma comunhão de vida, viver uma vida. É isso que é. E de fato, tantas vezes se exclui isso. E tem os projetos pessoais, não são um coração e uma só alma. Não. Então, também pode ser a simulação por exclusão da comunhão de vida e amor. Então, são diversos elementos que entram justamente nesse aspecto. Mas cada caso precisa ser bem analisado, de maneira extremamente profunda. Até quando eu fui me casar, o padre que fez a entrevista, ele perguntou, ele fez várias perguntas, mas algumas me deixou bem assim, pensando, né? Eu falei, olha que interessante, assim, a igreja se preocupar tanto com essa questão, né? Ele perguntou para mim, ó, você é feliz? Porque falou, muita gente se casa, eu vou me casar com a fulana para eu ser feliz. Ele falou, não, você tem que ser feliz, ela tem que ser feliz para juntos você viver uma felicidade. E às vezes isso que acaba frustrando no casamento também, né? O casal casa esperando viver uma vida de um jeito, chega na hora do casamento é outra, daí acaba a infidelidade, acaba o desrespeito. Isso daí também é uma das formas que acaba dando aquele pontinho para acabar dando mais uma nulidade, né? A pessoa ela esperar no outro uma coisa, né? Pois é, por isso que é importante o processo de amadurecimento, tanto enquanto pessoa e como casal. Porque hoje a fragilidade dos vínculos é muito grande, porque nós vivemos numa era do descartável. Até eu gosto muito, assim, me admiro quando, por exemplo, veja, bem simples, mas quando aqui nós temos um copo de vidro, eu utilizo esse copo, deixo aqui, depois alguém vem, vai lavá-lo e vai colocá-lo para usar, não vai descartar. A maioria dos lugares é um copinho plástico descartável. Nós temos hoje uma cultura do descartável, absolutamente tudo.
quase tudo. Então, o que se vê nisso? Também é trazido para as relações humanas. E a virtualidade, né, o mundo virtual, ele facilita isso Sim, também, né, de descartar os contatos, os amigos, né, eu vou lá, excluo e bloqueio, porque ele fez um post que eu não gostei, ele não curtiu minha foto, ele não comentou lá naquela rede social, eu excluo. Assim também a gente joga, além do descartável, essa exclusão e esse bloqueio também nos nossos relacionamentos reais, aqui, concretos do nosso dia a dia. Então, também para a vida matrimonial, essa mentalidade e essa cultura tem entrado. Uhum. Então, de fato, eu quero ser feliz, se eu não sou feliz e o meu casamento não está fazendo isso, ao invés de eu me esforçar, buscar a conversão, conduzir o outro também pelo bem buscado do outro a uma conversão e vivência plena do matrimônio, para que eu vou me dar esse serviço? Pelo amor de Deus, ó, tchau. Pego, ensaco a gaita e vou embora, vou procurar a minha felicidade. E projeta num outro relacionamento. Dá a mesma coisa, geralmente. É a instabilidade que marca isso daqui. Por quê? Por uma falta justamente aqui de fundamentação humana que se coloca. Então, as dificuldades, elas vêm justamente e fortalecem e ajudam a crescer. Agora, nas primeiras dificuldades, se separa. Eu escutei ontem, eu achei muito interessante, um reel no Instagram, um sujeito falando, não sei se era um rabino, era um sábio, assim, a postura dele, contando uma história, falando das dificuldades. E ele falava se fosse não é uma fábula, mas de fato algo concreto que acontece, real, que é ali, uma lagosta que ela é revestida por uma carapaça e ela vai crescendo e essa carapaça dela, essa concha, ela fica apertada, incomoda, dói, causa sofrimento. Ela vai embaixo de uma rocha para se proteger e lá ela perde aquela carapaça e cria outra. E assim sucessivamente ao longo dos anos, isso vai acontecendo. O incômodo, o sofrimento vai fazendo ela crescer, esse crescimento, e ela vai deixando aquela carapaça. Daí ele coloca, eu achei muito interessante aquilo. Hoje nós fugimos da pressão e do sofrimento e muitas vezes nos anestesiamos deles. Nos anestesiamos como? Eu estou ansioso por conta de tal decisão. Eu estou ficando nervoso por causa de tal coisa que está acontecendo. E está tirando um pouco do meu conforto, dessa minha felicidade. Uhum. E o que eu faço daí? Me anestesio em alguma coisa? Seja um Procurar, né? psicotrópico, seja um vício, seja a fuga da situação que me proporciona aquilo. E com isso, o que acontece? Eu deixo de crescer, deixo de amadurecer. Então, de fato, o relacionamento e as dificuldades que surgem nele, independente de quais sejam, quando elas são vividas nessa dinâmica da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e são suportadas mesmo com este amor de martírio, de fato, ali há um crescimento e uma santificação acima de tudo. Porque o matrimônio é em vista da santificação. Sim, aham. Aí é importante, o padre comentou no começo ali, é importante dar pastoral familiar, né? A dar esse apoio, né? Na paróquia a gente tem um trabalho muito, muito importante da pastoral, assim, tanto da preparação lá que antes, quando eu fiz o curso de noivo, era uma sala com 30 noivos lá, você prestava atenção ali em 2, 3 horas e boa. Agora não, agora é interpessoal, o casal faz o curso de noivo só com aquele casal. Então ali eu acho que é muito importante, igual o padre falou, o apoio que a igreja dá nesse pré-casamento e também no pós-casamento, né? É muito importante esse apoio das pastorais dentro da igreja, né? Exatamente. A pastoral familiar, ela tem, né, uma função fundamental na nossa vida de igreja, que é justamente preparar, né, ali a partir desse encontro hoje personalizado, os casais que estão desejando constituir esta união enquanto sacramento. E justamente, quanto mais preparada a pastoral familiar está, quanto mais bem formada está, melhor aqueles casais daquela paróquia vão ser formados para assumir o matrimônio. E o sonho é justamente isso, né, de conseguir estabelecer este preparo pré-matrimonial, ali com os encontros de noivos, chamado Sim. assim, e o pós-matrimonial,
Porque muitas dificuldades, porque assim, claro, hoje muitas pessoas elas decidem coabitar maritalmente sem se casar. E depois, então, vão, né, buscar a convalidação daquela união perante a igreja. Mas tem aqueles que são noivos, não moram juntos, não residem juntos e que, por enquanto, não estão, né, convivendo dessa maneira. Como que se faz então? Tem justamente este casal que vai preparar e que depois do matrimônio, quando surgir algumas dificuldades, os espinhos se esbarrarem, tem alguém que eles possam contar. Um apoio, né? Um apoio de irmãos mais velhos nessa caminhada. Então, assim, a importância da pastoral familiar. E a questão da acolhida. Eu acho tão bonito como hoje a gente vê assim, né, quando eu vou fazer algum casamento, algum matrimônio, os agentes da pastoral familiar que auxiliaram aquele casal, eles estão muitas vezes chamados como padrinhos ali do casal que está realizando o matrimônio. E por outras vezes eles estão ajudando na dinâmica da igreja para que tudo corra bem naquela celebração, né? Acolhendo com amor, com afeto, com carinho, como deve ser. Em compensação, às vezes a gente vê que por conta de uma limitação humana, às vezes os agentes acabam, né, até mesmo o padre, às vezes não acolhendo tão bem como deveriam, mas isso é outro aspecto. Mas a importância da acolhida afetuosa, paciente, amorosa para esses casais, porque de fato eles podem encontrar em nós, na comunidade, na pastoral familiar, no sacerdote, pessoas que estão ali também para auxiliá-los nos momentos de dificuldade, de provação que possa vir a surgir. Uhum. E uma questão, padre, você pode até dar um norte pra gente nesse sentido. Só o amor faz o sacramento dentro da igreja? Amor. Assim, como que nós podemos dizer? O amor hoje, ele é muito confundido, né? Porque ele serve para N situações. Então, primeiro a gente tem que saber aquilo que é o amor a partir do que a igreja nos propõe. Dias atrás, eu celebrei uma missa na Capela Mãe da Divina Graça, no Dom Bosco, e falava justamente sobre isso, porque era uma missa para casais, de um movimento lá. E dizia sobre a questão do amor, né, que muitas vezes na nossa cultura, ele é assim, serve para muitas coisas. Por exemplo, eu amo pudim de leite. Meu Deus, como eu amo pudim de leite. O que eu quero dizer com isso? Que eu gosto, que eu saboreio o pudim de leite. Ainda mais quando fazem, passam o ovo pela peneirinha, retém uma certa película e não dá gosto de ovo no pudim, né? Então pega a dica aí que é muito boa. Olha aí. Então vejam só, eu amo pudim de leite. Eu amo meus cachorros, por exemplo. Eu tenho 3 terneiros lá em casa, né? Então eu amo meus cachorros, eu amo meus amigos, eu amo minha mãe. Peraí. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu gosto bastante, que eu sinto algo por eles, né? Quando um casal, né, eles decidem justamente unir-se, eles se gostam, eles se amam enquanto sentimento. Só que quando nós fazemos um contrato, quando é feita uma promessa, eu não posso, em hipótese alguma, até esses dias eu fiz numa celebração de matrimônio, eu falava justamente sobre isso. Nós não podemos, em hipótese alguma, prometer sentimentos, de tê-los ou não. É impossível. Sim. É impossível você prometer sentimentos. Por quê? O sentimento, ele passa. Ele passa. Eu posso estar irado, com muita raiva, mas já passou, né? Eu posso gostar muito, eu posso amar pudim de leite, mas eu posso enjoar dele e não querer comer por longos anos, porque comi demais. Com relação ao matrimônio enquanto sacramento, enquanto esse contrato entre os fiéis, não é o sentimento que vai fundamentar, é o amor enquanto opção, é o amor enquanto mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é como eu tenho gostado de vocês. Não é como eu tenho ficado alegre com vocês. Não é como eu tenho ficado feliz com vocês. E vejam, é esse o modelo do amor marital
deve ser. Este amor que é capaz de ir até as últimas consequências. E isso só se faz por escolha, não é porque se gosta. Porque senão Jesus não ia mandar amar os inimigos, por exemplo. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Peraí, como? É uma decisão, é uma opção, é um mandamento seguir. Assim como as duas outras coisas no matrimônio. Amor, respeito e fidelidade. São escolhas, opções, não é sentimento. Porque ia ser maravilhoso se, por exemplo, eu pudesse prometer sentimentos. Eu poderia dizer assim, olha, eu prometo que nunca vou sentir raiva de você. Eu prometo ótimo, que né? nunca vou sentir tristeza. Que nunca vou ficar magoada ou magoado com você. Que nunca vou sentir atração por outra pessoa. Ia ser maravilhoso se eu pudesse prometer isso. Mas não, tem um autor chamado Carlos Domingues Morano que ele diz assim, nós não temos sentimentos, os sentimentos que nos têm. E nesse aspecto, a questão da importância justamente dessa maturidade para que eu não seja escravo dos meus sentimentos. Como São Paulo pede, não sejais escravos das vossas paixões. Para que o sentimento não me governe e eu possa ser livre diante do sentimento para continuar naquilo que eu assumi de maneira consciente, desejada e livre, que é o matrimônio, que vai muitas vezes contrário ao que eu sinto. Eu estou com raiva de você, mas eu te amo. É assim. Então, por conta disso, não é sentimento, não é o amor enquanto sentimento que vai fazer o casamento. Não, é justamente a escolha, a opção de amar. E esse amor ele vai se dar até as últimas consequências. Por quê? Porque é inspirado e sinal do amor de Cristo. Quando um casal está ali, um deles está gravemente enfermo, e o outro cônjuge tem que ir lá 3, 4, 5 vezes por dia trocar a fralda dele, dar comida na boca da pessoa. Sabe como é que é isso? É paixão, nossa, como eu gosto. Não é. É amor. Que faz com que eu sacrifique a minha vida, que eu poderia estar fazendo N outras coisas, tendo N outros relacionamentos, mas eu estou aqui porque eu prometi amar, e isso daqui é o amor. Eu te respeito, mesmo você inválido nesta cama, eu te respeito. Eu sou fiel a você, porque um dia eu prometi isso, e eu quis isso. E eu sabia que talvez isso pudesse acontecer. Talvez acontecesse comigo. Então vejam, é essa dinâmica que tem que permear a mentalidade dos casais. Por isso, a necessidade do amadurecimento humano, das capacidades e também desta formação que prepare para apresentar o matrimônio o que ele é objetivamente, não o que as pessoas acham que é um matrimônio. E a gente falou bastante aqui sobre os critérios para ter uma nulidade no casamento, né? Mas igual o padre falou sobre o casal ter uma maturidade para poder se casar. Mas qual que é os critérios que a igreja pede assim para poder ter um casamento? O que o casal de jovem precisa ter para poder se casar na igreja? Um dos critérios é a questão da idade, evidentemente. 18 anos para o existe homem, 16 para a mulher. Mas evidentemente que são raros. Há situações ainda que casam jovenzinhos assim. Mas, e precisa inclusive, dependendo da idade, ali, da autorização dos pais e de uma dispensa do próprio bispo diocesano. O bispo tem que autorizar aquilo. Então tem situações em que há impedimentos matrimoniais. Eu não posso casar com determinada pessoa. O próprio Código de Direito Canônico vai dizer quais são esses impedimentos. Alguns deles têm dispensas ou licenças. Por exemplo, não pode contrair um matrimônio a pessoa que não pode realizar esse mesmo matrimônio no civil. Por exemplo, uma pessoa então era casada no civil com outra, não era casada na igreja. Então era casada no civil com outra, separou-se. Não cuidou com a questão de divórcio, averbação, toda aquela coisa lá, nunca se preocupou com isso, a outra parte também não. Simplesmente separaram de quartos, cada um foi tocar a sua vida. Depois de um tempo, um encontrou-se com outra mulher e, bastante católico, o cara começou a participar mais ativamente da igreja e tal, se envolveu e deseja então agora, depois de anos de relacionamento, de namoro e noivado, casar. E não resolveu aquela situação do civil, por exemplo. Ainda está casado lá. Lá no civil. Então, esse matrimônio não pode ser celebrado na igreja.
Por quê? Porque ele ainda tem um impedimento, que é justamente aquele vínculo do civil. Ele tem que desfazer ele. Daí ele vai no cartório, no juiz de paz, não sei como que é o trâmite para isso, e ele vai então fazer. Se ele não fizer, mas digamos assim, ele não sabia que precisava fazer isso, e já está tudo preparado para o casamento, né? Já tem a questão dos buffet, salão de festa, data da igreja, conversou com o padre, os convidados, distribui o convite e tal. O que que se faz? Aí então o pároco desse sujeito, ele vai pedir para o bispo uma licença matrimonial, que aquele matrimônio possa ser celebrado sem ter essa exigência cumprida. Mas ele mesmo assim ele precisa acertar essa parte. Precisa, depois do matrimônio, ele precisa regularizar isso, né? Também a questão, por exemplo, de casamento de uma pessoa católica com uma pessoa evangélica. Isso. Ele é um impedimento, ela não pode casar. Impedimento de mista religião, que a gente diz, a disparidade de culto. E ele não pode, mista religião, ele não pode casar. Mas eles querem casar e querem casar na igreja católica, porque uma parte é católica. Como que se faz? Também, né, para isso de mista religião, vai pedir a autorização para o bispo, via pároco. O pároco vai fazer essa solicitação para o bispo e o bispo vai conceder, então, essa dispensa. Vai casar com um pagão, uma pessoa que não tem religião, que não foi batizada. Aí a disparidade de culto. Então, nesse caso, também não pode casar um fiel católico, mas pode-se pedir, então, a dispensa para o bispo. Então, são diversas situações que de idade, mista religião, disparidade de culto, a questão de quando uma pessoa, ela, por exemplo, é estéril, né, a esterilidade, a pessoa não pode ter filhos. Isso daqui não é causa de impedimento para o matrimônio. A esterilidade, ela não caracteriza um impedimento. A pessoa pode casar se ela é estéril. E o que ela não pode fazer é ocultar dolosamente do cônjuge. Então, digamos, já aconteceram situações assim, nas quais a pessoa ela teve uma enfermidade quando jovem. E essa enfermidade, então, afetou a parte reprodutiva dela. Então, ela sabia, os irmãos sabiam, a mãe sabia, o pai sabia. Quando ele começou o relacionamento com a mulher, ele não contou para a mulher, ninguém falou para ela. E então casaram, e ele ocultou isso. Depois de 2, 3 anos, foram fazer, né, por que não estavam tendo filhos, daí ele abriu o jogo e falou para ela. Ela ficou tão magoada e se separou. Dele ter escondido esse fato dela, escondido. Né? E daí porque era o sonho dela, e ela falou que se ela soubesse no começo, ela não teria continuado o relacionamento. Ou seja, houve um dolo. Então, ali nesse caso, o casamento foi declarado nulo. Então, nesse aspecto, e a esterilidade, não por si só, ela não é impedimento. Por quê? Porque há a possibilidade de ter filhos, mesmo sendo estéril, através da adoção. É um processo burocrático, muitas vezes demorado, mas é possível, sabe? É possível. Às vezes, o que acontece é do casal não poder ter filhos e cuidar, por exemplo, de bichinhos de estimação. Isso é uma grande falha. Não é errado ter bichinho de estimação e cuidar, zelar, de maneira alguma. Mas agora colocá-los no lugar de filhos, aí é errado. E mesmo o casal que não pode ter filhos, há justamente a possibilidade da adoção. E quantos necessitam da adoção? Sim, Mas só que muitas vezes se quer assim determinados tipos, né? Ou muito novinho, ou pequenininho, não sei o que e tal. Então, o que acaba às vezes dificultando esse processo da adoção e deixando ele longo. Mas o fato é que a esterilidade ela não é impedimento para o matrimônio. Porque a vida pode se fazer presente nesse casamento através da adoção também, né? De filhos. Padre, e o que justifica o fato do matrimônio ser para toda a vida? O matrimônio, a gente tem que pensar assim, primeiro, né? O que fundamenta o direito canônico na igreja, né, são duas coisas. Primeiro, o direito natural. Segundo, o direito divino. E o que fundamenta justamente essa parte da indissolubilidade, vamos deixar de lado a questão da sacramentalidade, é justamente aquilo que foi posto pelo Criador, ou seja, pelo direito divino.
O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ponto. Ali era o desejo do Criador. Aquilo que ele coloca como dever. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo vem e eleva a dignidade de sacramento, confirmando aquilo que Deus já no início havia prescrito para o ser humano. E coloca: ninguém separe o que Deus uniu. Então, primeiro, é um mandato do Senhor. É uma... Aí que está, é um ponto de direito divino, colocado pelo nosso Criador. Então, justamente porque é mandamento do Senhor, porque é algo de direito divino, quando um casamento é realizado de maneira válida, é somente a morte de um dos cônjuges que acaba com aquela união. E ele se torna justamente sacramento, e aí entrando nessa dimensão da sacramentalidade, porque a palavra sacramento, ela quer dizer o quê? Sinal. Né? Sinal. Então, o matrimônio, ele é sinal, sacramento, atualização do quê? Justamente da entrega de Cristo pela igreja, que é feita uma vez para sempre, independente do que a humanidade, do que nós façamos, das nossas infidelidades para com Deus, ele continua ali, unido. Então é justamente por ser sinal dessa união de Cristo com a igreja que nós, então, mantemos justamente isso, a indissolubilidade, porque é sinal, é sacramento de uma união indissolúvel que supera a natureza humana, que é esta dimensão sacramental do matrimônio. Então, por isso, ele é uno e indissolúvel. E a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, para o público, lá no Instagram da nossa paróquia, para a gente ver o que o pessoal tinha de dúvida. A gente falou qual seria, né, o assunto do nosso podcast, e seria sobre matrimônio. E a gente selecionou uma das perguntas para serem aqui discutidas, né, nessa nossa conversa. É um assunto assim bem extenso, e ele vai ligando vários pontos, né? Até o padre falou: se a gente for prolongar aqui, a gente vai ficar aí o dia todo, né? Mas uma das perguntas que chamou bastante atenção da gente foi a seguinte: padre, existe no direito canônico incapacidade para o matrimônio? É uma pergunta interessante, e acredito que nós vamos ter mais umas 6 horas de podcast agora. Pode ser, né? Pode ser. Agora tem que vir o Alcatra também, né? Então, aí vejam só, de fato, o que nós chamamos no cânon 1095, número 3, por exemplo, as incapacidades psíquicas. Então, pessoas que têm, né, determinadas psicopatologias, elas são incapazes de assumir as obrigações do matrimônio. Né? Aquilo que é direito do outro, ela não pode proporcionar. E isso, cada caso é um caso. Cada psicopatologia é uma psicopatologia. Então, mais uma das situações ali pode ser posta justamente como a drogadição. Então, a pessoa que tem determinados vícios, seja o alcoolismo, a alcoolemia, né, ela está justamente colocada assim, não pode, né, tem um impedimento, porque esse vício, né, ele pode prejudicar a vida matrimonial de ambos. Mesmo a questão das drogas ilícitas, que é uma realidade presente hoje, também são incapacidades, tornam a pessoa incapaz para aquilo. Claro, ela pode, né, deixar o vício e de fato convalida, mas quando se casa com esse tipo de coisa, dificilmente, né, se resolve muitas vezes. E também a incapacidade física, há também incapacidade física, que é a questão da idade. Então, a incapacidade por idade, seja por uso da razão, não tem uso da razão, então não tem a própria formação do corpo, também é incapaz para. Mas uma das incapacidades também que se vê e é impedimento para o matrimônio é justamente a impotência sexual. Por quê? Porque o matrimônio, como a igreja coloca, nessa realidade objetiva, ele se dá também mediante alguma cooperação sexual entre as partes. E faz parte do matrimônio, além da ratificação, que é a celebração do contrato lá na igreja, por exemplo, também a consumação do matrimônio, ou seja, a relação íntima do casal, realizada de maneira humana, ou seja, livre, consciente e desejada, e aberta para a vida. Então, nesse caso, se a pessoa ela apresenta a impotência sexual,
ela é incapaz para o matrimônio, como a igreja pede. Então faz parte justamente a consumação. E algumas incapacidades elas podem ser pontuais, relativas somente com aquela pessoa, ou então ela pode ser permanente, perpétua. Então, nesse caso, a pessoa ela é incapaz para o matrimônio de acordo com aquilo que o direito canônico coloca. Por quê? Porque ela não vai poder realizar um matrimônio como o matrimônio é, não o que ela acha, né? Porque pode ser uma relação fraterna e tal. Não, mas isso não é matrimônio, isso é relação fraterna. O matrimônio é de acordo com o que a igreja apresenta para nós. São exemplos, né? Sim, São exemplos. Mas, padre, mais uma vez eu quero agradecer pelo padre ter vindo aqui, esclarecido um pouco desse assunto, que é um pouco, como o padre falou no podcast, é um pouco difícil de falar, né? E agora você sentiu a vontade de estar comentando um pouco sobre isso. Quero agradecer em nome da Paróquia Perpétuo Socorro, em nome de nós que somos da PASCOM, que é criamos esse podcast, e agradecer aos nossos patrocinadores desse podcast, que seria Forterra Terraplanagens, AGF Machado e Next Energy. A gente quer agradecer a todos e até agora a gente vai estar se despedindo aqui do padre. A gente vai pedir para ele fazer uma bênção aqui no final do podcast, para a gente estar se encaminhando para o final. Eu agradeço o espaço, agradeço o convite. Assim, o padre Claudemir, em uma ocasião veio, né, falou, e daí depois fui contatado pela PASCOM, e que bom que deu certo, né, de estarmos aqui juntos, né. Contem também com outros momentos, caso desejarem, né, assim estamos à disposição, né, na medida da agenda, da permissão dela, porque às vezes se torna difícil, né, mas sempre dá certo, né, quando a gente se empenha, então, ali, porque é algo bastante importante. Como você mesmo dizia, Márcio, às vezes no começo, assim, ouvir falar sobre isso, que é às vezes uma prática que a gente não tem contato, não faz parte do nosso dia a dia. Nosso dia a dia é celebrar a missa, participar da catequese e tal, e às vezes essas coisas elas não são tão presentes, né, ali nas nossas discussões. Então, sempre fico à vontade, né, para o que precisar em outros momentos, caso desejem, né? Agradeço de coração e peço assim que Deus, né, abençoe muito o trabalho de vocês. A gente sabe quanto que é importante numa paróquia, numa diocese, a PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação, e ainda mais com uma ideia como essa, né, Vozes da Perpétua, um podcast. Isso torna acessível assim o conteúdo que é tão necessário para formar bem, porque quanto mais a gente conhece a nossa fé, mais a gente ama a nossa fé. Então, que bom que vocês tiveram esta iniciativa. Eu abraço também aqui ao pároco, então, da Paróquia Perpétuo Socorro, ao padre Claudemir também. E vamos invocar então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro. De São Miguel, nosso protetor e defensor. De São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Esse nosso podcast só foi possível graças aos nossos patrocinadores: Forterra Terraplanagens, AGF Machado, Next Energy, Engenharia Elétrica. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Fiquem ligados que logo mais a gente estará trazendo o terceiro episódio. Obrigado, abraço a todos e até mais. Bom dia.